Porque eu comecei a estudar inglês com 8 anos. Quando eu tinha 10 anos, a minha turma de criança tinha umas 7 crianças, todo mundo desistiu. E quando essas crianças desistiram, eu não desisti, eu continuei. Eu fui para uma turma de adultos. E essa turma de adultos, ela fez com que eu desenvolvesse meu método com 10 anos. Então eu fico admirada como uma criança de 10 anos desenvolveu o método que hoje é o método SL Fluentize. Olá, graciosos! Estamos em mais uma edição aqui do podcast Pode Isso, Contadora? E hoje vou trazer uma pessoa bem especial, que é Teacher. E daqui a pouco eu vou apresentar ela. Antes disso, eu quero falar para vocês quem eu sou. Sou a Tanísia Marinho, contadora, CEO da Azienda Gestão Contábil, amo a contabilidade e quero cada vez mais trazer conteúdo e informação que vai te ajudar no teu negócio e na sua vida profissional. E agora, vamos à nossa convidada muito especial. Ela é casada com Antônio, é mãe de Vinícius e filha de um Deus vivo. Amém. Com experiência de 36 anos, ativando a fluência na língua inglesa, é pós-graduada na Universidade de Cambridge, me corrija se eu estiver errada. Tá certinho. Mentora de inglês dos maiores players do mercado, como por exemplo, Pablo Marçal, Carol Marçal, Renato Aragão, Marcos Paulo e a família do ministro Joaquim Levy. Ela também é minha teacher. É mentora de inglês do pior ano e tem o seu próprio método, que é o Fluentize-se. Com vocês, eu tenho o prazer de anunciar Simone Lobo. Seja bem-vinda ao podcast. Pode isso, contadora? Thank you, my pleasure. Queria agradecer pelo convite, é um prazer estar aqui cumprindo o propósito que Deus tem na minha vida, que é trazer o inglês para o maior número de pessoas possível. Que linda! É assim, a gente só se via online, né? É verdade. Então, assim, é maravilhoso conhecer você pessoalmente, assim, e uma honra muito grande recebê-la aqui. Fiquei honradíssima por você aceitar esse convite, né? Eu fiz, assim, um convite, fiquei até acanhada, será que ela vai aceitar? Claro, com certeza. E foi maravilhoso. Quando a gente está cumprindo o nosso propósito, que eu sempre falo que é o propósito de Deus para nossa vida, porque a gente pensa muito pequeno e ele pensa gigante. Então, é sempre um prazer estar fazendo atividades, estar envolvida com palestras, com conferências, com podcasts, que te ajudem a levar o propósito dele. Porque o propósito, eu sempre falo que é sobre outras pessoas, nunca é sobre nós. Quanto mais pessoas souberem, né, do que ele faz e como ele transforma nossas vidas, melhor. Seja em que profissão for, em qual lugar for. E você tem aí uma vasta experiência, né, de 36 anos, trazendo fluência numa língua que a gente tem uma certa dificuldade aqui no Brasil de botar para frente, né? Todo mundo quer aprender inglês, mas sempre coloca em segundo plano. Se coloca menor que o inglês, esse é o primeiro erro, porque nós somos maiores, esse é o nome do meu livro, né? Inclusive, que tá aí no forno. É o meu livro que eu tô fazendo lá com a editora do Pablo, inclusive tem o prefácio do Pablo, da Carol, tem o boot do Pablo. Tem Gente, essa mulher é Renato muito Aragão. chique! Então, na verdade, enquanto nós não soubermos a nossa real identidade, não só no inglês, para tudo, né? Inclusive na empresa. Mas eu falo isso porque é a minha área, né? O que queima no meu coração é mostrar para as pessoas que elas são maiores do que o inglês e não olhar para o inglês para cima. O inglês se olha para baixo, porque você é maior. Você foi feita na criação. Nós somos feitas, né? E o inglês só apareceu lá, começou as línguas lá na Torre de Babel. Então, nós somos maiores do que o inglês. Então, a gente precisa saber essa nossa identidade e tomar posse disso. Com certeza. Mas quem é Simone Lobo? Como foi que você chegou aí a essa profissão de inglês? O que é que te motivou? Como foi essa história? Eu sempre digo que, na verdade, é o inglês que me escolheu. Porque eu comecei a estudar inglês com 8 anos. Quando eu tinha 10 anos, a minha turma de criança tinha umas 7 crianças, todo mundo desistiu. Só que nesse tempo eu via muitas pessoas chegando de Nova York, chegando de Miami, chegando, né, de Aspen, indo esquiar, indo para Disney, chegando da Alemanha, da França. Então eu olhava aquilo e falava, poxa, que é isso? Eu quero isso. Eu não sabia direito o que era, mas eu já tinha visto o portal do inglês. Então,
esse foi minha iniciação com o inglês. Eu vi que ele poderia me levar a lugares que eu nunca nem tinha imaginado. Então, com isso, abriu um universo, esse portal. E eu percebi que o inglês poderia mudar a minha vida. E quando essas crianças desistiram, eu não desisti, eu continuei. Eu fui para uma turma de adultos. E essa turma de adultos, ela fez com que eu desenvolvesse meu método com 10 anos. Então, eu fico admirada como uma criança de 10 anos desenvolveu o método que hoje é o método SL Fluentize. Então, quer dizer que esse método de hoje você conseguiu desenvolver ainda sem saber que era um método? Ainda sem saber. Nossa. E aí, quando eu tinha 47, né, que eu já tenho 50. E eu não tenho vergonha de falar a minha idade. Eu acho que a idade só nos traz experiência. E eu fico muito feliz de perceber que a Simone lá, ela contribuiu para a Simone que eu sou hoje. Porque por que eu desenvolvi esse método? Porque quando eu cheguei na sala, só tinha, o diretor disse, olha, só tem uma turma para Simone com adultos universitários, à noite. E minha mãe me falou, eu achei o máximo, não achei, assim, incrível. Eu falei, bom, agora eu já tô grande, né, porque eu vou estudar à noite. E aí fui estudar. Cheguei na aula, o professor colocou um diálogo, eu não entendi nada. Então, essa pessoa que te fala, que é pastor Eduardo em Cambridge, né? E leva o inglês para a gente tem, só no Piauiano, mais de 44 mil alunos. Já esteve numa sala de aula, isso assim, eu quero que sirva de inspiração. Já não entendeu nada o que estava no diálogo. E aí, eu falei, como que eu vou resolver isso? Porque se eu falar para minha mãe, ela vai me tirar de inglês. Se eu falar para a professora, ela vai me tirar da sala. E eu falei, não, eu vou ter que resolver isso. E eu fui para casa, perguntei ao professor, tem isso na fita? Era fita ainda. Imagina uma criança de fita 10 cassete, anos, né? procurando onde estava o diálogo. E eu lembro desse diálogo até hoje. O diálogo é assim, nice watch you're wearing. I bet it's Swiss, isn't it? Yes, it is. Oh, I bet you must have paid a fortune for it. But what's wrong buying something you really want? Então, é um diálogo sobre um relógio suíço, que inclusive o meu hoje é suíço. Uma coincidência. Não, deucidência, né? E eu me lembro desse diálogo como se fosse hoje. Por quê? Porque eu vi mais de 30 vezes esse diálogo. Então, esse método se desenvolveu lá, porque eu tive que achar um jeito de estudar. E aí, nesse tempo, né, que eu tinha 10 anos até 14, eu fui me destacando e eu me transformei na melhor aluna da sala. E aos 14 anos, eu fui convidada para dar aula de inglês. Nossa. E eu não sabia, né? Eu conversei com a minha mãe, ela falou, não, vai, você vai conseguir e tal. Sua mãe é a maior apoiadora, assim, minha né? treinadora, né? E ela falou, eu falei, mas mãe, se eu não souber de alguma coisa que eles me perguntarem? Ela falou assim, você fala, amanhã você leva, porque seriam 30 dias de aula, o dia todo, porque era um grupo de engenheiros que iam aprender novas técnicas de agricultura nos Estados Unidos. Nossa, você com 14 anos, gente, 14 anos ia ensinar um grupo de engenheiros? Eu não sabia Nossa! exatamente, né? Eu sabia que eram engenheiros, não sabia exatamente, assim, quantos seriam. E aí, quando eu cheguei no dia para dar aula, eu cheguei com meus livros, assim, dicionários, porque eram 2 dicionários grandões, assim, então não dava nem quase para me ver com o meu material, né? Porque não tinha internet naquela época. Cheguei para dar aula, aí um dos engenheiros, eram estagiários, mas já eram engenheiros. Para dar aula para engenheiro, né? Não é a coisa mais fácil, porque eles são bem analíticos, né? E aí eu cheguei, um falou assim pra mim, você sabe se a professora tá vindo? Aí eu falei, eu sou a professora, aí a cara de todo mundo. Só que eu não sabia que seriam 80 engenheiros. Sério? E aí eu subi no palco, comecei a dar aula e me senti muito confortável. E dei aula lá 4 anos. E a surpresa boa é que no final de cada ano, que era só janeiro, 30 dias, vinha o cônsul e a consuleza dos Estados Unidos. Então, eu tenho foto com os cônsul, consuleza de cada, né, de cada curso. E quando eu fui pegar meu visto, eu encontrei uma da consuleza que esteve presente. Mas isso era aqui no Brasil? Aqui no Brasil. Em Atibaia, na verdade. Então, o curso era como se fosse, assim, era uma simulação de como seria nos Estados Unidos, que eles ficariam 1 ano aprendendo novas técnicas de agricultura para trazer para o Brasil. Então, era uma simulação. Então, tinha essa simulação por 1 mês, e como era um programa muito forte, era o Brasil todo ia para lá. Então, tinha pessoas do Brasil inteiro. Ia o cônsul e a consuleza. Então, quando eu fui pegar meu visto, Deus, né? Com certeza. A cabine que eu fui era exatamente
da consuleza Da aqui. Titi, olha, a Titi chegando para pegar o visto. Que interessante, viu? Então, essa foi a minha trajetória, né? Então, por isso que eu falo que o inglês me escolheu. Ele lhe abriu, assim, todas as portas, né? Você já foi até para Dubai palestrar. Isso, já fui palestrar em Dubai. Então, e tudo isso eu devo a essa Simone que não desistiu. Então, a cada desafio, né, que foi, por exemplo, eu dava aula de inglês há 33 anos, quando a gente teve aquela época, né, que ninguém podia fazer nada. Uhum. Então, o que que eu falei? Bom, eu vou ter que me movimentar. E aí foi que eu fiz a minha pós-graduação em Cambridge. E com essa pós, eu me tornei uma professora digital. E eu não sabia que Deus estava me preparando para o movimento do Pior Ano, que a gente tem 44 mil alunos. Então, esse tempo Deus me preparou. Eu cheguei a chorar na minha pós-graduação, porque é muito difícil. É uma das coisas mais difíceis que eu já fiz na minha vida. Eu tinha que eu fiquei 6 meses, de quinta para sexta eu não dormia, e eu estudava 5 horas por dia, contado no relógio, eu não daria tempo. Porque toda semana você tem que dar uma aula para os tutores e auditores da Universidade de Cambridge, e isso, os alunos são escolhidos por Cambridge. Então, você tem que dar uma aula para eles observarem. Só que não é qualquer aula, você tem que escrever o capítulo do livro. Você tem que escrever um manual do professor de 3.000 palavras toda semana. Então, foi uma coisa muito difícil. Mas Deus estava me preparando para eu assumir o inglês do Pior Ano. Então, apesar de eu ter chorado, ter passado muitos momentos difíceis, por 6 meses eu pensava, nossa, como é que é minha vida mesmo? Que saudade da minha vida, porque eu fiquei só focada nisso. Mas valeu a pena, porque eu continuei no propósito que Deus tinha para mim. E você acha que se você não tivesse passado por esse processo, você tinha conseguido, por exemplo, estar no pior ano? Não. Ou conseguido esse acesso com essas pessoas Eu aí acho já que de nome? não. Porque para você assumir, né, uma aula ao vivo no YouTube, não é só você saber inglês, você tem que saber do digital. E também não é só saber digital, você tem que saber o inglês. Porque você tá ali ao vivo, né? A gente tem 44 mil alunos. Eles podem fazer a pergunta que eles quiserem. E você vai ter que saber responder. E você tem que saber entrar numa sala, você vai ter que saber fazer tudo isso. Porque, vocês sabem, hoje em dia, todo o programa, por exemplo, o Pablo tá lá em Alphaville, eu fico em Atibaia, eu vou para Alphaville também. Mas é tudo remoto. Então, você tem que ter o conhecimento do digital. Então, eu ter me tornado uma professora digital fez toda a diferença. E logo eu, que olha, eu era uma pessoa que muitas pessoas, assim, muitos alunos me pediam para fazer aula online, e eu falava, não, mas aula online. E aí, quando eu fiz a minha pós-graduação online, eu falei, gente, é só uma crença limitante. Porque eu ter enfrentado isso mudou minha vida de novo. Então, tiveram vários momentos, né? A Simone de 10 anos que não parou. A Simone que foi morar nos Estados Unidos, porque eu morei nos Estados Unidos 9 anos, e lá eu dei aula de inglês também. Uhum. Então, isso fez toda a diferença. Aí, quando eu voltei, fiz Cambridge, eu fui dar aula para o Pior Ano. Agora, meu livro que está saindo, meu livro também eu pensei em desistir várias vezes. Porque quando a gente está cumprindo nosso propósito, quando a gente está fazendo o que tem que ser feito, vai doer. E se está doendo, é sinal que está funcionando. Entendi. E me diz uma coisa, como é que funciona o seu método? Assim, explica rapidamente para quem tiver interesse também em fazer, né, esse método, assim como eu estou fazendo com você, gente. Olha, a melhor professora de inglês, ela vai ali nos pormenorzinhos ali para você falar da forma correta. Já chegou aqui me corrigindo, não é podcast, é podcast. Isso, sem o i, né? Podcast. Podcast. Porque o inglês, ele tem... quando você vai falar inglês, você não pode ficar falando no lábio. Então, ó, podcast, você tem que jogar a voz mais para trás. Para ficar... Porque eu falo que a fábrica do inglês é aqui, na garganta. Então, quando a gente tem consciência, e eu trago para os alunos a consciência. Então, tem muitos métodos que eu nem vou falar aqui, mas são muito conhecidos, que, na verdade, eles focam no livro, ele foca no diálogo da outra pessoa. Mas o aluno não tem nem espaço, ele não é sujeito da sua própria aprendizagem. E no meu método, eu trago tudo o que você precisa. Eu chamo o meu método o método do inglês funcional. É o inglês que você precisa para viajar, para se comunicar. É o inglês até que te possibilita fazer um podcast na tua área de atuação.
Então, é um inglês que é para alguma coisa. Não é o inglês para ficar guardado, sem vários diálogos. Não, é o inglês que você vai usar. Que é isso que a gente precisa hoje em dia. E às vezes eu vou fazer algum diálogo de grandes métodos, né? E aí eu olho e falo assim, puxa, não vai dar para dar isso. Porque é tudo muito fora do aluno, não tem, sabe? Então vai falar sobre uma coisa que não tem nada a ver com o aluno. Então eu uso técnicas que você seja o seu sujeito da aprendizagem e eu uso um método que você troca de roupa. Então, por exemplo, hoje eu tô com um look pronto. Eu não precisei pensar, são essa blusinha e essa saia. No inglês também é assim. Eu tenho um look pronto, que é, por exemplo, vou dar 2 looks prontos aqui, posso? Pode. Então, por exemplo, se uma coisa é legal, você fala assim, oh, good for you, que legal, que top. Se uma coisa é chata que você me conta, você fala, oh, I'm sorry to hear that. Você vai dizer isso. Isso é look pronto, você não tem como mudar isso, já tá pronto. Já o look combinado é o meu método, que o meu método é o quê? Eu te ensino a falar uma coisa, só que você pode mudar o sabor do bolo. Então, o meu método se compara a uma receita de bolo que você faz de banana, de abacaxi, de maçã com canela. É isso que as pessoas precisam. As pessoas não precisam de diálogos fechados. Aquele diálogo que eu falei, né? Que nice watch you're wearing. Eu comecei realmente a me desenvolver quando eu troquei. Em vez de falar nice watch, eu falei, por exemplo, nice jacket you're wearing. Então, a beleza do meu método é que você escolhe o sabor do seu bolo. Não dá para falar, eu vou fazer um bolo da minha cabeça. Pera, vou colocar, sabe, coisa que não tem nada a ver. Então, precisa ter uma receita. Só que a beleza é que você pode trocar o sabor da receita. E quanto tempo no seu método a pessoa consegue ter fluência? Olha, eu sempre falo isso, que eu me baseio por mim no francês. O método Fluentize-se, por exemplo, são 6 meses. E aí, o que é possível nesses 6 meses? Você se comunicar, sem falar nós fomos e nós voltemos. Então, quando surgiu essa oportunidade, né, de dar o método, esse método SL, eu fiz o seguinte, eu fiz um teste com o meu método. Eu falei, bom, eu vou para Paris e eu vou ter que falar, eu fiz meu método em francês, esse que você faz na mentoria. E eu vou ter que falar só francês lá. E eu fiz isso. Eu fui para Paris sozinha e eu não falei uma palavra de inglês e nem de português. Eu só falei francês. Então, em 6 meses, dá para você se tornar fluente. Fluência é o quê? É comunicação. Fluência não é proficiência. Uhum. Então, proficiência é para você dar aula, para você escrever artigo, para você fazer, por exemplo, faculdade fora, fazer um mestrado, um doutorado. Agora, não dá para você querer chegar na proficiência sem passar pela fluência. Então, é um caminho obrigatório. Então, a fluência nada mais é do que você se comunicar. E durante a fluência, você vai ajustando a rota. Uhum. É sobre isso. Então, eu confirmei esse método. Eu achei muito importante eu ter ido e confirmado, porque senão a pessoa fala, ai, não dá certo. Não dá certo. Dá certo porque eu fiz o meu método em francês e deu certo. Então, eu pedi para traduzir o método e fiz ele. Então, dá certo sim. Claro, não dá para discutir o sexo dos anjos, mas você vai poder se comunicar. É o que eu falo, é o inglês funcional. É isso que as pessoas precisam. É isso que a gente precisa, Exatamente. né? Porque, na verdade, a gente tem medo de falar e começa a pensar nas regras todas que, querendo ou não, tem algumas regras, você se embola ali, nossa, eu não vou saber falar, trava. Se a gente já tem problema travando no português, que a gente acha que sabe um português, né? Enfim, imagine em uma outra língua, né? Então, realmente tem essa dificuldade. Então, na verdade, a gramática, carinhosamente, eu chamo de estrutura. Então, imagina se eu vou fazer um bolo. Eu não tenho que ter uma estrutura do bolo? No inglês também, no tênis também, na musculação também, no futebol. Então, você quer jogar Uno com alguém que nem sabe as regras do Uno? Não dá. Certo, Ele nunca vai ganhar o jogo. Então, na verdade, a gramática, ou a regra do inglês, é simplesmente a estrutura, a regra do jogo. Então, se você entender que inglês é comunicação e que as regras são apenas
o que você pode fazer ou não dentro do jogo do Uno. Então, ele fica muito mais leve. Porque o inglês, na verdade, ele é um bebezinho que precisa de cuidado. E as pessoas veem o inglês como um bicho-papão, como um bicho de 7 cabeças, olhando para cima. Então, vou mudar o drive mental. O inglês é um bebê e ele precisa de ajuda. E tem outra coisa. Você sabia que, na verdade, é o inglês que precisa de você? Não é você que precisa do inglês? Sabia disso? Não. Veja o latim. O latim foi uma das línguas mais faladas e mais importantes do mundo. Hoje ele é o quê? Uma língua morta. Verdade. Então, quem precisa de quem? As pessoas que precisam do inglês ou o inglês precisa das pessoas? Então, o inglês precisa de nós para falar, senão ele não é nada. Então, quem senão é mais ele importante? morre, né? Exatamente. Deixa de existir. Então, ele, na verdade, ele que tem... É como uma lagartixa, né? Tem gente que tem medo de lagartixa ou de barata. Na verdade, eles que têm medo de nós. O inglês que tem medo de você. Só que como nós percebemos, né? Como nós percebemos a realidade, a nossa percepção se torna a nossa realidade. Por isso que a minha bandeira é isso. Você é maior que o inglês. O inglês é um bebê. Ele é inofensivo. Ele é um recém-nascido que ele precisa de cuidado. Precisa todo dia dar mamar, trocar. E aí tem gente que fala assim, mas eu não tenho tempo. Então eu falo, acorda 10 minutos mais cedo, dorme 10 minutos mais tarde. Muito bem, Simone. Vamos para a nossa pergunta, pode isso, contadora? Vamos, claro. Tem uma pergunta para você agora. Como que uma pessoa, né, um entrepreneur, um businessman, um empreendedor, uma empreendedora pode alavancar seus negócios? Então, ele pode, né, se tiver querendo empreender, ele pode fazer ali um plano de negócios para saber exatamente qual o negócio dele, qual o nicho de mercado que ele tem, como que ele pode atuar. Se ele já estiver empreendendo, ele pode fazer planejamento, seja na área financeira, seja também na área tributária, escolhendo, por exemplo, uma melhor tributação para o negócio dele. Às vezes você quer empreender e você não sabe qual negócio, qual a tributação mais adequada. Aí, às vezes, não tem um planejamento. Precisa fazer um estudo de viabilidade. Então, a gente analisa, por exemplo, se é melhor você ser optante do Simples Nacional, se é melhor você ser lucro presumido ou lucro real. E também a atividade que fica mais adequada ali dentro daquela opção de negócio que você quer. Então, assim, para o empresário que já tem um negócio, né, é seguir com planejamentos financeiros, seguir também com planejamento tributário. Todo ano você pode mudar essa opção de tributação. E, às vezes, o empresário não sabe disso. Ele não sabe que pode mudar no ano seguinte. Claro que se você escolheu você vai passar o ano inteiro com essa forma de tributação. E no ano seguinte, você tem uma outra opção. Se você achar que é mais viável mudar a tributação, você pode fazer isso. Então, acredito que a base do negócio alavancar é planejamento. Seja no financeiro, para você não misturar o pessoal com o profissional, no caso da empresa, com a pessoa jurídica, e também com os planejamentos na área tributária, escolhendo assim a melhor opção tributária para o seu negócio. Thank you, adorei. E vamos encerrando o nosso episódio. Quero agradecer aqui primeiramente a Deus, porque sem Ele a gente não é nada, a gente nem estaria aqui. Quero agradecer também ao Estúdio Voz, agradecer a minha família, agradecer as pessoas que fizeram isso acontecer, Marisa, Gabriel que nos maquiou, Lindinalva, que trouxe aí um bolinho pra gente comer também. E, claro, agradecer a Simone por disponibilizar todo esse tempo aqui pra gente, trazendo a história dela de vida, de sucesso, de empreender. Essa mulher maravilhosa aqui. Thank you. E digo pra vocês, é a melhor professora de inglês, viu? Thank you. My pleasure. Até a próxima.